dar o início ao Café Literário da Psicanalítica. É um grande prazer apresentar para vocês aqui ao meu lado as convidadas, a professora Sandra Mádio, a Flávia Maltz e a doutora Denise Laude. A professora Sandra Mádio é professora de Literaturas de Língua Inglesa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Letras. E a doutora Flávia Maltz é membro da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, bem como a doutora Denise Laude. E o tema de hoje é Ricardo III de Shakespeare, o personagem e uma compreensão psicanalítica do seu caráter, uma introdução. O meu nome é Vera e eu vou coordenar depois o debate. Nós vamos começar então com a professora Sandra. Muito obrigada, eu vou ficar de pé. Boa tarde. Eu queria pedir desculpas, eu preparei umas imagens em PowerPoint, mas não está funcionando, o que não tem problema nenhum, porque o Shakespeare escreveu a obra toda dele sem computador, né? Eu vou virar aqui para me seguir, para me encontrar, e quando tiver alguma imagem muito interessante, eu vou levantar o computadorzinho para vocês darem uma olhada. Ricardo III é uma peça muito interessante e que funciona muito bem no Brasil, talvez porque o tipo de humor, o tipo de sátira que é feita ali se comunique de alguma forma com o tipo de programa de humor que nós temos, onde a sátira política é muito utilizada, né? Algumas pessoas, quando assistem essa peça, ficam um pouco perdidos no começo, por causa da quantidade de nomes e de reis com nomes parecidos, só muda o número. E um dos motivos é que Ricardo III não é uma peça sozinha. Ela faz parte de uma tetralogia. O Shakespeare tem duas tetralogias e essa é a primeira. Então a gente tem a história do rei Henrique VI, parte 1, parte 2, parte 3, e aí vem, amarrando tudo, o Ricardo III. Então, quando a gente fica um pouco perdido, é porque um dos motivos pode ser esse. E o outro é porque essa peça se prende à Guerra das Rosas, que quem é inglês, quem está acostumado com ela, se movimenta melhor do que a gente. O que não faz muita diferença, porque a gente consegue, o forte da história, que é esse personagem e como ele se movimenta, a gente consegue acompanhar sem nenhum problema, né? Então, a primeira coisa que eu queria tentar separar é o Ricardo III, que existiu, que foi uma pessoa que viveu, morreu e que foi rei da Inglaterra, a personalidade histórica, do Ricardo III, que é personagem do Shakespeare. Porque o encontro de hoje é sobre essa questão do mal e da maldade. E na vida, as pessoas são boas e são ruins. Agora, na literatura, ele é um vilão. Então, ele é mal de carteirinha. Então, eu queria separar essas duas coisas. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o rei histórico Ricardo III. Em inglês, a gente diz Richard III. Então, a primeira coisa que eu queria falar a respeito é o third. No PowerPoint, eu mostrava que third começa com um som que não existe em português. É o som grego theta, the third. Se a gente pronuncia como se fosse um T, third, a gente está dizendo um palavrão em inglês. Então, eu tinha um desenho ali do palavrão que ele representa. Tá? The third. É um cocô. E, com frequência, em inglês, eles brincam. Eles chamam Richard III de Richard III. E isso mostra uma coisa que é uma peculiaridade daquele povo. Eles têm uma tendência de transformar tudo em narrativa. Se vocês repararem o papel que exerce a família real no imaginário britânico, mesmo hoje em dia, tem os dois netos da rainha, o que vai ser rei, que é o querido, que é o bonito, que é o príncipe encantado, o irmão dele, que já é investido do papel de o diabrete, então, eles gostam muito de narrar as coisas. E, com frequência, a gente tem, quando são dois irmãos, por exemplo, Ricardo Coração de Leão, o maravilhoso, e o irmão dele, o João Sem Terra, que é o malvado. Então, a primeira coisa que eu queria perseguir é por que
como eles gostam e desgostam com muita facilidade dos reis, por que esse é um rei tão malquisto? Tá? Historicamente, o Ricardo III era o Duque de Gloucester, o quarto na linha de sucessão. Isso é uma outra... Eu acho que isso tem a ver com todas as famílias reais da Europa. Eu estou exemplificando com a Inglaterra. O quarto da linha de sucessão, com muita frequência, fica o primeiro. Esses reis morrem com muita facilidade. A média aritmética de tempo no trono de um rei inglês é 7 anos. Eles ficam doentes com muita facilidade. Pode ser por causa daqueles cruzamentos dos nobres, que deixam as pessoas muito fracas. Pode ser porque morrem em batalha. E pode ser porque eles são... Quem está na linha mais adiante, na linha de espera, dá um jeito neles. Existem, inclusive, leis na Inglaterra que proíbem que se alguém case, até o começo do século XX, era legalmente proibido se casar com o cunhado ou com a cunhada. De tanto que alguém matava o rei para casar com a rainha e para ficar rei. Né? Então, o Gloucester conseguiu chegar lá em cima, através de algumas movimentações. O rei, antes dele, o irmão dele mais velho, reinou por 22 anos. Quando esse rei morreu, ele deixou 10 filhos e o filho mais velho tinha 12 anos. Então ele designou que o Ricardo fosse é uma mistura de tutor com regente, se chamava protector. Ele seria o protetor do rei pequeno, até que o rei ficasse adulto. Historicamente, o que aconteceu foi, assim que esse menino foi empossado rei, a oposição, porque era o tempo da Guerra das Rosas, quando alguém... Bom, na Guerra das Rosas nós temos 2 famílias. Essa guerra durou mais ou menos 40 anos, terminou com o Ricardo III, ele foi o último rei. 2 herdeiros que se julgavam cada um com direito ao trono e que tinham mais ou menos a mesma probabilidade de ficarem reis, discordaram. Um era da casa de Lancaster e o outro da casa de York. E durante 40 anos, um deles era rei e o outro lado estava tentando tirar aquele rei do poder. Só um pouquinho. Cada casa era representada por uma rosa. A casa de Lancaster tinha a rosa vermelha. E a casa de York tinha a flor branca. Né? O Ricardo III é da casa de York, ele é da flor branca. Então, assim que o menino ficou rei e o Ricardo III ficou sendo regente, a igreja determinou que o casamento do rei anterior não era válido e os 10 filhos daquele rei não eram mais herdeiros. E convidou o Ricardo III a ficar rei e ele aceitou. Ninguém mais soube dessas 2 crianças. Isso é o que existe de concreto legalmente. Com o tempo foram sendo escritos livros a respeito. A primeira pessoa que escreveu um livro sobre isso... Só um pouquinho, desculpem. Eu vou continuar falando sobre a Guerra das Rosas e já falo sobre se como pessoa, que tipo de coisas a pessoa, Ricardo III, fez ou não fez para conseguir chegar no rei. Como eu disse, ele é o último rei da casa de York, da Guerra das Rosas. Porque numa batalha que aconteceu em 1485, o representante da casa de Lancaster, que era Henrique Lancaster, lutou com Ricardo III na Batalha de Bosworth, mais ou menos no centro do mapa da Inglaterra, e o Ricardo III foi morto nessa batalha. Então, o sobrevivente, que era da casa de Lancaster, era casado com uma princesa da casa de York. E eles tiveram um filho. E esse filho que nasceu era Lancaster e era York. Por isso terminou a guerra. Esse é o Henrique VIII. Né? Na verdade, o Henrique VIII era o segundo na linha de sucessão. O irmão mais velho dele morreu muito jovem, o Arthur. Então, ele acabou sendo o primeiro rei Tudor. Ele inaugurou a dinastia Tudor e criou a rosa Tudor, que é uma rosa que tem vermelho e que tem branco. Né? Agora a gente vai parar de falar do Ricardo III. Quer dizer, tem mais uma coisinha que eu queria dizer sobre o Ricardo III, pessoa.
no imaginário britânico, ele é um rei muito ruim, como foi o João Sem Terra, mas a gente nunca sabe até que ponto ele é pior do que os outros, ou os outros fizeram a mesma coisa que ele. Ele ficou narrado dessa forma ruim. Por quê? Basicamente por 2 motivos. Um deles foi esse desaparecimento dos meninos, e o zum de que alguma coisa tinha sido feita com eles. Em todas essas peças, por exemplo, em Macbeth, quando Macbeth chega no trono, os herdeiros do outro rei saem do país, desaparecem. Então, é normal as crianças serem transportadas para outro lugar, para não serem presas e mortas, ou recuarem, como aconteceu com a rainha Elizabeth Tudor e a rainha Mary, quando a Lady Jane foi eleita rainha. Aí eles recuam, formam exércitos e voltam para reclamar o trono, ou nunca mais voltam, desaparecem na história. Não se sabe o que aconteceu com essas 2 crianças. Mas Henrique VIII ficou rei. Henrique VIII, enquanto crescia, o tutor do Henrique VIII era o Thomas More. O Thomas More, que escreveu Utopia, que foi também chanceler do reino. O Thomas More escreveu um livro, que era um livro sobre a vida do... Então, aqui tem o Henrique VIII, cujo chanceler era o Thomas More. Ele é pai da Elizabeth, que é a rainha da Inglaterra e a patroa do Shakespeare. Então, agora a gente vai parar de falar da pessoa que já morreu e a gente não sabe o que ele fez ou o que ele não fez, e a gente vai começar a falar do Ricardo III, super vilão do Shakespeare. Antes disso, eu queria falar nas circunstâncias de um autor, especialmente de um autor de teatro. Na época elizabetana, as coisas não eram muito fáceis. Tinha muita pobreza, tinha muita gente sem teto. E, no final, foi lançada uma lei que dizia que quem estivesse andando na rua a esmo, sem ter onde parar, ia ser preso. Então, era proibido a gente ser homeless e era proibido a gente ser masterless. Todo mundo tinha que ter um master, tinha que servir a casa tal, senão ia para a cadeia. E, com muita frequência, os atores e as trupes que iam de um lugar para o outro não tinham nenhum financiador e nenhuma casa, um endereço fixo. Então, era muito importante para essa gente ter um patrocinador, um patrono. E o Shakespeare teve a sorte de ser financiado pelo governo, pelo Lord Chamberlain. Era o próprio staff da rainha que contratava o grupo do Shakespeare. E então, como um escritor e como um artista daquela época, ele servia a casa que o patrocinava. Então, diziam para ele, precisamos de uma peça para ficar de bem com o rei da Espanha, e ele fazia. Precisamos de uma peça para que o pessoal meta na cabeça que não é para matar o rei nem a rainha, e ele fazia, e assim por diante. Tá? Então, quando o Shakespeare faz a sequência de peças históricas, as histories, ele pega vários ancestrais da rainha Elizabeth. E quando se trata de a família da rainha Elizabeth brigando contra outra família, os mocinhos são os amigos dos Tudor e os bandidos são os contrários. Como ela é da casa de Lancaster e da casa de York, não tem problema. Só que o avô dele, o avô do Henrique VIII, não, desculpa, o pai do Henrique VIII, o avô da rainha Elizabeth, teve uma luta e matou o Ricardo III. Então, o Henrique VII é o mocinho, o Ricardo III é o vilão. Por isso, o Shakespeare não foi o primeiro a fazer isso. O Thomas More, bem antes do Shakespeare, me perdi aqui, só um pouquinho. Bom, então, primeiro motivo, o que reforça ele ser um vilão é que é conveniente para o Shakespeare que ele seja um vilão. Já vou chegar lá no Thomas More. Vou seguir essa sequência. A questão da... Vocês sabem aquilo, uma mentira dita muitas vezes e colocada por escrito acaba sendo uma verdade. O Thomas More, quando escreveu a história, disse, como um historiador, que os 2 meninos tinham sido presos na Torre de Londres e que tinham sido mortos ali. Isso ficou tão forte no imaginário deles, que mais tarde 2 outros historiadores disseram isso, e 100 e poucos anos depois, o Shakespeare coloca isso na peça. Mais tarde ainda, depois do Shakespeare, aqui a gente tem um quadro muito famoso de um
pintor pré-rafaelita, o John Everett Millais. Esse quadro é muito grande, ele tem mais de 2 metros de altura, e ele fica no castelo de Warwick. São os 2 meninos com medo, presos na torre, o Edward com 12 anos e o Richard com 9. Então, depois desse quadro, depois das peças do Shakespeare, é uma verdade inquestionável que o Ricardo III mandou matar as 2 criancinhas. Tá. Então, ela faz parte de uma tetralogia. Uma tetralogia é 3 tragédias seguidas por uma sátira. Então, a sátira que segue, que é a sátira política, é o Ricardo III. Hã? Tá ótimo, já tô indo. Essas peças não foram escritas Henrique VI, 1, 2 e 3. Foi escrito primeiro a parte 2, que nem o Guerra nas Estrelas. Primeiro a parte 2, depois a parte 3, depois a parte 1 e, por último, o Ricardo III. Bom, aí, o tópico do nosso encontro hoje é a maldade. A Flávia vai bem a fundo nessa questão, mas o Shakespeare escreve numa época e num paradigma bem diferente do nosso. Nós estamos no século XXI, já pós tudo que der para imaginar, e eu acho que é um ponto pacífico, que existem pontos de vista diferentes, existem verdades diferentes, não tem o bem e o mal lá fora, através de fantasmas ou bandidos. Essa não era a percepção das coisas do século XVI, do século XVII. Eles falavam muito, isso que hoje a gente se refere, e através de todas as coisas que o Freud consegue fazer como subjetividade, essa palavra não existia, esse conceito não existia. Na época do Shakespeare, existe um conceito que eu acho que ele pode ser o primeiro que aproveitou muito a fundo na formação dos personagens dele. A palavra em inglês é inwardness. Obrigada. Introspecção. Dentro de mim, eu posso ter as minhas verdades, eu posso achar o que eu quiser. Mas isso aqui se opõe a outwardness. Quando eu saio na rua, especialmente quem vivia na época da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth estava pegando um reino falido, machucado, depois de toda aquela parafernália de brigas religiosas, no reinado do pai dela, no reinado da irmã dela, na Mary, na Bloody Mary, né? O ponto da Elizabeth era, cada um pode ter, porque a gente fala em briga de Church of England, protestantes e anglicanos e católicos, mas havia várias outras religiões ali, né, os puritanos e várias outras maneiras de encarar as coisas. Então, a Elizabeth, ela não dizia, mas ela dava a entender, façam o que vocês quiserem com a vida de vocês e com a religião de vocês, mas vamos nos comportar como um grupo, como um país. Né? Oficialmente, todo mundo tem que ser Church of England. O que vocês forem na casa de vocês é outra história. Então, uma coisa é como eu me sinto por dentro e a outra é eu fazer o jogo. Tanto assim que em todas as frases que vocês encontrarem nas peças do Shakespeare, a verdade é a inwardness. E a mentira, não é mentira, é a interpretação. Tu sai na rua, tu tem que interpretar um papel. Então, o que se vê de fora é o que eu estou interpretando. A minha verdade é a verdade interna. E eu acho que isso deixa os vilões do Shakespeare tão interessantes. Porque eles são vilões de teatro, eles têm aqueles solilóquios, aqueles monólogos grandes, eles olham para o olho da plateia e dizem, eu estou interpretando aquele papel lá, mas para vocês eu conto. Então isso exerce mais ou menos aquele papel da catarse lá no teatro. Ele está pegando a noção de mimesis do Aristóteles e está adaptando a como funciona melhor na época dele. Tanto assim que esses grandes vilões, eu tinha colocado alguns aqui, são os quando a gente tem um grande ator participando de uma produção, o grande ator geralmente pega o papel do grande vilão. Né? O Kenneth Branagh é o Iago no Otelo. A Lady Macbeth é a Ellen Terry. Isso é uma brincadeirinha que eu tinha feito. Isso é
Primeiro vocês têm uma pintura é uma grande atriz vitoriana, Ellen Terry. E ela deu a ideia para o Walt Disney da Malévola e da Rainha Malvada, a primeira Rainha Malvada da Branca de Neve, que depois vira Malévola, né? E também, quando ela fica a bruxa má, lembram da bruxa má, da Branca de Neve? Ela é o rosto da bruxa das 3 bruxas do Macbeth, né? Então, a gente tem Shylock, o judeu do Mercador de Veneza, outro super... são vilões que são... é esse o ponto que eu queria colocar, e daí eu já termino. A frase no Macbeth é fair is foul and foul is fair. O que parece que é bonito não é tão bonito, o que parece que não é feio não é tão feio. Onde é que está... Me dá a impressão daquela aquela fita dos mágicos, fita Mebus. A gente não consegue ver onde é que está o avesso e onde é que está o direito. Tudo fica meio fluido. O Shylock, por exemplo, o judeu ele é o bandido, ele é o vilão, ele é o super vilão, ele é o papel do Al Pacino na história. Por outro lado, por que ele é vilão? O que ele tem de ruim, o que ele faz que o Antônio, que é o mocinho, não faz também? Os dois são comerciantes, os dois ficam ricos através de dinheiro, do uso de dinheiro. No final da história, quando ele ganha uma lição, a lição que ele ganha é, ele tem que ficar cristão. Não pega um judeu e diz, tu tem que ficar cristão. Ele vai ter que utilizar a outwardness dele, ele vai ter que interpretar o papel, ele vai ter que se adaptar ao pessoal. Então, são personagens muito ricos. A gente tem... isso aqui deixa eu pular. Eu acho que a questão é a questão de mimesis. Ele pega a noção de... Para o Aristóteles, a mimesis é a arte imitar a natureza. Agora é diferente. Agora é a gente enfatizar a importância da encenação. Para terminar, eu vou dar 2 exemplos de 2 filmes. Um deles é Shakespeare Apaixonado, e o outro, eu não me lembro do nome em português, é Stage Beauty. No Shakespeare Apaixonado, o Shakespeare, além de ser um ator da peça e o autor, naquela época não existia diretor, então o autor fazia o papel do diretor. Eles estavam encenando Romeu e Julieta, e o Romeu e a Julieta estavam lá trocando as falas, e ele interrompeu e disse assim, não, está parecendo muito de verdade. Dá um passo para trás e deixa ficar mais estilizado. E o Stage Beauty é a história do problema que passa o último ator especializado em interpretar papel de mulher, quando as mulheres, depois na Restoration, já podem ser atrizes. Então, ele fica muito irritado com como aquelas mulheres não sabem fazer o papel de mulher. Elas não sabem fazer o gesto, que quer dizer, estou triste, eu estou contente. Então, eles tinham eles cuidavam muito para que existisse a mimesis da representação. Era o que importava. Tá. Então, técnicas que são muito importantes no teatro do Shakespeare. O solilóquio, a mimesis e a ironia. Ironia não quer dizer o que a gente pensa que é. Ironia quer dizer... É um jogo que o autor faz para lembrar, para fazer com que o público mergulhe na emoção e seja puxado para longe da emoção, para controlar. Então, o Coleridge que dizia, às vezes a gente tem que ser lembrado que a gente está na cadeira assistindo, que a gente não está lá no palco vivendo a coisa. Então, esse cuidado de mostrar o como é importante o lado de dentro, mas lembrar o pessoal de que o lado de fora tem que ser, as aparências precisam ser mantidas. E com essa noção de o verdadeiro eu é o eu que eu sou sozinho quando eu estou sozinho lá dentro, que é completamente diferente da nossa noção de agora. É mais ou menos isso. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Sandra. Flávia. Obrigada. Eu primeiro queria agradecer, então, a Vera e dizer que eu estou aqui, na verdade, de porta-voz, representando um grupo que nós temos há muitos anos de estudo, que o doutor Germano nos coordena. Está aqui a Alice, a Denise, que, além de psicanalista, canta, então ela vai falar algumas partes da peça que a gente quer comentar. E a Suzana e o Aldo, que está aqui, o Aldo, que deu o Aldo?
está lá alto. E o Guilherme, que está lá atrás, Guilherme Volmer. Então, isso é o resultado resumido, eu já falei na Alice, é o resultado resumido de várias discussões que a gente vem tendo há muito tempo, e o Shakespeare foi um do nosso interesse. Eu estava escutando a Sandra, estava pensando nisso que tu estava falando, de como é que se escrevia naquela época, toda a contextualização, e fiquei pensando, puxa, a gente está discutindo Shakespeare agora em 2012, por quê, então, né? Que faz com que ele chegue aqui, né? Então, eu vou só... Tem uma frase que não é a do Ricardo III, que o Shakespeare diz: nós somos feitos do tecido de que são feitos os sonhos. E a nossa ideia, não é nossa, né? Na verdade, é o que a Sandra falou, e o Harold Bloom, que é um crítico literário, um bardólatra, confesso, ele diz, vamos dizer, que o Shakespeare inventou o humano. Né? A gente não diria que inventou, mas, na verdade, ele revela o humano na sua maior essência. Eu acho que é por isso que ele sobrevive. E, ao nosso ver, ele conseguiu antecipar a teoria psicanalítica. Né? Como é que a gente, hoje, e depois de muitos anos, entende, né? Porque essa é a nossa, vamos dizer, o nosso tema de interesse, que é entender o ser humano. Né? Quando ele fala que nós somos feitos do tecido que são feitos os sonhos em 1450, 80, né? Ele está antecipando a interpretação dos sonhos do Freud de 1905, 500 anos depois. Né? Que é por onde, vamos dizer, a gente acessa o inconsciente. Né? Então, o que nos encantou foi de ver justamente como o Shakespeare vai revelando essa essência do humano, coloca a introspecção, né, nos personagens, que é como a Sandra estava dizendo, e dá uma dimensão interna, né, que perpassa os tempos, né? Que é o que nos chega agora. Né? O Harold Bloom, ele diz assim, que se ele pudesse entrevistar algum autor falecido, ele escolheria o Shakespeare e ingenuamente deixaria escapar. Foi para ti um alento ter criado mulheres e homens mais reais do que homens e mulheres de carne e osso? É que ele povoou um mundo muito semelhante ao nosso. Né? E depois o Freud desvelou a parte submersa desse mundo, que ele, na verdade, conseguiu aprender e escrever sobre isso, né, com toda a genialidade que ele tinha e a beleza. Né? O que a gente... o que nos fascinou no Ricardo? Sem, vamos dizer, desconsiderar toda essa dimensão histórica, política e social, o personagem da peça é o caráter do Ricardo. Né? Vamos dizer, o grande, o que chama, o que se sobressai na peça é o caráter do Ricardo. O caráter é o nosso interesse, né? Vamos dizer, é o nosso tema de estudo como psicanalistas. Então, a gente ficou muito encantado. E ao ver isso que a Sandra estava dizendo, que parece que o Ricardo verdadeiro não era nem tão corcunda, nem tão aleijado, e nem se sabe direito quais crimes ele cometeu. Mas o Shakespeare juntou, né, tu me corrige se eu estou errada, elementos de várias comédias e tragédias anteriores e várias características humanas para criar esse personagem que era um mosaico, na verdade. Né? Ele reunia características de simulação, sedução, a vingança, o humor negro, o cinismo, né? que eram as características que tornavam ele um personagem, um caráter tão vital, né? Porque ele é um personagem muito vivo, né? E perverso. Né? Ele, na verdade, nos fascina porque ele faz de nós... eu estava vendo que a gente estava pensando sobre isso, porque ele faz de nós um Maquiavel. Né? Todos nós, ao assistirmos o Shakespeare, a gente comunga com ele. O Shakespeare não, o Ricardo III. A gente comunga com ele e eu estava me lembrando que eu revi o filme com a minha filha no fim de semana, e quando ele é morto, no fim, ela me disse: ai, mãe, mas tu queria que ele tivesse morrido? Eu disse: é isso, né? É isso que a gente sente, porque ele é um personagem que, na verdade, ele é humano. Né? Tu estava falando no bem e no mal, na verdade, ele é humano e a gente acaba entendendo ele e gostando dele, né? E fica impactada com tudo que ele faz, mas, enfim... E ele, na verdade, vamos dizer, ele revela
aspectos que a gente nega na gente, né, que nós não admitimos ter e que a gente vê espalhados por aí, essa ideia, né, que o Ricardo tem, que é como a gente entende o que se passa com ele, né, que ele é um rejeitado, né, um prejudicado pela natureza, e ele se sente credor, né, ele acha que o mundo deve para ele. Então, é muito natural para ele fazer tudo o que ele faz, porque o mundo está em dívida com ele por ele ser o alejume e não ser o herdeiro direto da coroa, né. Quem nunca teve um pensamento desse? Né? Quem nunca viu alguém assim por aí? Né? Então, o Shakespeare consegue traduzir isso nesse personagem, com quem, na verdade, a gente não cria nenhum juízo de valor. Eu acho que isso é uma qualidade. Né? A gente não faz nenhuma análise moralista, né, sobre o Shakespeare. Eu só falo Shakespeare, né, mas eu quero falar do Ricardo III. E, na verdade, o que também, tu estava falando na introspecção, o que se inicia aqui, né? Até então, eram atribuídos na literatura, né, aos deuses, ao destino, né, a responsabilidade dos atos. Né? Aqui no Ricardo, a responsabilidade, quem é o agente dos atos é o caráter do Ricardo, é o próprio Ricardo. Né? Então, isso, vamos dizer, o humano passa a ser quem dirige, né, a vida, né, e não o que está lá fora, né, é o que está lá dentro. E como é que, então, é formado o que está lá dentro? Né? Como é que foi formado, a partir da onde que se forma esse caráter? Aí a gente entra num viés bem psicanalítico nosso, né? O que a gente acha que ele, o Shakespeare, aí sim o Shakespeare, ele antecipou não só o Freud, como vários outros autores, que a gente vai tentar fazer uma relação bem rapidinha, né, de algumas falas que a gente selecionou, com esses autores que depois foram estudando a mente humana. Né? O Harold Bloom chega a dizer que o Freud foi o maior discípulo do Shakespeare e que o nosso psicólogo mesmo é o Shakespeare, né? Porque ele é quem teve captou e traduziu toda essa humanidade. Né? Então, eu acho que agora a Denise vai ler uma fala, que na verdade é uma fala do Henrique VI, mas é uma fala do Ricardo III, que nós achamos que sintetiza bem isso que a gente está falando, vamos dizer, da onde, dentro do mundo dele, pode ter surgido tamanha vingança, tamanha maldade. Né? Mas é antes vai falar do dentro, aquele. Não é esse, é o outro. É a segunda parte do terceiro ato do Henrique VI, né? Uma pequena parte, em que o Ricardo diz: por que o amor rejeitou-me no ventre de minha mãe? E por essa razão não vou tratá-la com suas suaves leis. Porque corrompeu a frágil natureza com algum suborno, para encolher o meu braço como um arbusto seco, para construir uma invejável corcunda nas minhas costas, onde assenta a deformidade para debochar do meu corpo, para moldar minhas pernas de um tamanho desigual, para causar-me desproporção em todas as partes, como um caos, como um urso nascido fora de época, que não carrega outra impressão senão a desgraça. Segunda cena do terceiro ato. Isso aqui é uma tradução livre que nós fizemos, porque nós não encontramos em... a gente tentou, mas no fim, então, nós fizemos e saiu isso aqui. A gente traduziu assim. Então, aqui o Shakespeare descreve como se fundou a realidade psíquica, né, do Ricardo. Aparece nesse verso a crença dele de como ele foi rejeitado desde o ventre materno e conferindo a responsabilidade das suas deformidades à sua mãe. Ele justifica seus atos perversos a partir daí. Nas teorias da formação do caráter e da mente, vários autores, né, entre eles o Winnicott, que é um autor que a gente gosta bastante, salienta a importância do ambiente e da relação com a mãe para a formação do caráter. O olhar da mãe
delineia o destino da formação do bebê. O Ricardo descreve aqui, porque vocês viram que forte que é isso que ele diz, né, do jeito que ele se sentia dentro, né, do ventre da mãe, né? Ele descreve uma vivência de rejeição materna. O caráter do indivíduo se funda a partir dessas primeiras relações da criança, devido à extrema dependência que ela tem da mãe ou do cuidador, né? A gente fala em mãe, mas quando é mãe é quem cuida. E então ela se sente profundamente ligada tanto à sedução quanto à rejeição da mãe. E a gente entende sedução ou rejeição como as gratificações e as frustrações que a mãe naturalmente vai fazendo ao bebê. E o bebê vai sentindo assim, quando a mãe dá, seduz, quando não dá, rejeita. Né? Então, e isso vai criando a base do caráter. O que é o caráter? É o padrão das relações que o indivíduo vai ter vida fora. Né? É o jeito com que o indivíduo vai se relacionar com o mundo. O Ricardo, ele não sabia que ele era assim, ele era assim. Né? Ele era assim que ele se relacionava, o que ele tinha vivido justificava e não tinha dúvida nisso, né? Ele fazia o que ele era, né? Isso é o caráter, né? Vamos dizer, quem desenvolve muito essa ideia de sedutor, seduzido, rejeitador e rejeitado é o Ferben, é um autor que a gente também tem estudado bastante. E o Shakespeare parece que conhecia, que já tinha lido Ferben, né? Quando a gente lê, a gente diz, mas ele leu isso, porque na verdade foi o contrário, né? Porque ele descreve tão claramente a crença do Ricardo de ter sido rejeitado e amaldiçoado por sua mãe, que, segundo ele, fez um trato com a natureza para torná-lo um alelume. Ele parecia sentir que a única maneira de superar, então, esse ressentimento que ele tinha era obtendo a coroa. Era o que podia recuperar ele dessa desvalia toda que ele tinha. Né? E o preço para isso era tratar todo mundo à sua volta da mesma maneira como ele se sentiu tratado pela vida e pela mãe, sem consideração, vingando-se pela injustiça sofrida, cometendo todas as atrocidades que tornam o personagem tão atraente. A única coisa que ele deseja é ocupar a coroa. Como ele não nem será candidato natural ao trono, pelo menos imediatamente, né, ele insurge-se contra essa realidade e acredita que, por ele ser deformado e ressentido, ele só pode ser rei e não pode ser amante. Então, ele resolve que ele vai ser rei a todo pano e resolve usurpar o trono e a coroa pela força através dos assassinatos perpetrados, os assassinatos do irmão mais velho, do Clarence, que é o irmão... É o sucessor, né, do irmão mais velho, e os dois jovens sobrinhos, né, as duas crianças que eram os filhos do irmão mais velho, do Eduardo. Agora a Denise vai ler. A outra fala, que é a que ele diz, quem viu, né, a peça ou o filme, para mim, é a melhor cena. É quando ele seduz a Lady Anne, quando ele resolve que ele vai casar com a Lady Anne, que era uma sucessora dos Lancaster, e ele tinha então assassinado na guerra o pai e o marido, né, da Anne. E na presença do cadáver, né, do marido, ele seduz e consegue seduzir a Lady Anne, porque ele quer que ela seja a rainha, ele quer ser o rei, ela ser a rainha, porque isso seria uma prova também que os Lancaster estariam de acordo, né, com os York e um triunfo, né, dele tão aleijado conseguir, após ter morto, ter matado, né, conquistar. Então, para mim, a melhor cena que tem, né? E a Denise vai ler, então, o que ele fala depois de ter conquistado a Lady Anne. Então, ele diz, já houve acaso mulher em todo o mundo que fosse cortejada desse modo? Já houve mulher que assim ficasse noiva? Vai ser minha, mas não por muito tempo. Já se viu coisa igual? Matei-lhe o esposo, matei-lhe o sogro, apanho-a no momento do ódio mais acirrado, quando a boca de maldições estava transbordante de lágrimas dos olhos, e ao seu lado sangrando a causa do seu ódio imenso. Tendo Deus contra mim, sua consciência e este ataúde, sem que do meu lado ninguém viesse o pedido reforçar-me, contando apenas com o favor do diabo, com olhares fingidos. E, no entanto, conquistá-la. Isso é o mundo contra nada. Ha!
Já se esqueceu, talvez, do bravo príncipe Eduardo, seu marido, que, furioso, eu próprio apunhalei, não há 3 meses, em Tewkesbury, um mais doce e gentil homem do que ele, mais amável, resultante da natureza pródiga, valente, sábio e moço, real em toda a linha. Não poderá mostrar o vasto mundo. Baixará para mim agora os olhos, tendo sido eu o ceifador das áureas primícias desse príncipe adorável. Eu que a joguei ao leito doloroso da viuvez? Eu que valho muito menos da metade de Eduardo? Eu que sou coxo, disforme desse jeito? Meu ducado contra o vintém de um pobre, mas até hoje eu andava iludido a meu respeito. Por minha vida, embora eu não concorde, pareço encantadora aos olhos dela. Vou tratar de adquirir um bom espelho e de pagar uma 20 ou 2 de alfaiates que cuidem da maneira de me adornar o corpo. Já que tanto subi no meu conceito, vou mantê-lo com uma pequena despesa. Mas primeiro porei na sepultura aquele gajo, para depois voltar a lamentar-me junto do meu amor. Sol admirável brilha até que eu adquira um bom espelho para eu ver com que monstro eu me assemelho. Então, aqui então esse triunfo, né, que ele acaba se regozijando de ter conseguido, ele na verdade consegue seduzir a Lady Anne quando ele diz que ele fez tudo isso por amor, né, que ele matou o pai e o marido de tão linda que ele achava que ela fosse, e aí ela não resistiu à sedução dele, né. E a gente então aqui falando em Freud, né, em Édipo, né, porque na verdade aqui ele mata os rivais e triunfa, né. Melanie Klein, uma outra autora que foi junto com a Ana Freud a pioneira na psicanálise da infância e da adolescência, né, ela que criou a técnica, né, de psicanálise infantil, e a teoria dela é em cima da inveja, né. Aqui também, né, a gente consegue ver assim como ele, movido por isso, também chegou até onde ele chegou. Eu acho que, vamos dizer, é isso, né? Eu acho que o que a gente queria, vamos dizer, a essência do que a gente queria falar é isso. Espero que a gente tenha transmitido e é isso. Muito obrigada, Flávia, Denise. Bom, está aberta a palavra. Todos que queiram bater o papo aqui. Meu nome é Betty Brunstein e eu quero cumprimentar a mesa pelo brilhantismo. E realmente eu estava bastante curiosa para assistir vocês, para falar sobre Shakespeare. Tanto a Sandra, né, que com esse conhecimento maravilhoso nos passou tanta história, como vocês, gurias, que falaram do Shakespeare a partir da psicanálise. Parabéns para a mesa, então, estava fantástico. Então, eu gostaria de colocar a minha dúvida, né? Já que o Ricardo III se sentiu tão rejeitado, a mãe dele era tão má assim que fez tudo isso para ele. Eu sou leiga nessa área, mas eu gostaria de saber se ela também tem essa culpa aí de ter causado tudo isso, ou se foi a natureza que fez ele assim tão feio e aí... Às vezes as mães fazem, mas eu acho que no caso o que a gente estava querendo dizer é que, vamos dizer, o jeito que a gente vê o mundo é um jeito de dentro, né? Ele vivia ele acusou a mãe disso, não quer dizer que ela tenha sido má para ele, né? Ele viveu dessa forma, né? Ele atribuiu, né, isso no Shakespeare, né? Porque na verdade parece que ele nem era assim, né? Mas vamos dizer, esse personagem atribuiu tudo que se passava a ele a mãe, né? Não necessariamente ela tenha rejeitado ele. Mais tarde a gente vê no filme que ela, depois dele ter perpetrado todos os assassinatos, né, ela realmente rejeita ele, né? Ela tem uma cena em que ela, né, vamos dizer, eu não me lembro o que ela diz, mas ela diz alguma coisa em ter gerado um monstro desses, enfim, mas aí depois, né, que ele já tinha...
Então, é o que a gente estava falando aqui, isso depende do ambiente, né? Depende da mãe, depende da criança, é uma equação, na verdade, né? Que resulta no jeito que a gente sente o mundo. Né? Não sei se eu te esclareci. Oi, gente. Eu sei que eu posso não ter entendido direito, mas vocês resumiram caráter em uma coisa assim de se guardar um pouco do que a gente sente e se voltar para a reputação. Não sei se é bem isso. Mas e vocês também falaram que Shakespeare falou que a gente é feito do material dos sonhos, né? E eu não sei se o que eu pensei sobre isso, que talvez tivesse. Não sei, eu tentei ligar, mas que fosse de um sentimento assim, de que tu pode, ao mesmo tempo tu pode sonhar, tu pode ter um pesadelo, ao mesmo tempo que tu pode te amar, tu pode te odiar. Então, de ser feita de um sentimento mais paradoxal, assim. De tu ser uma mistura de coisas que a gente conhece, que a gente conhece, mas na real a gente desconhece. E por isso a gente tenta entender. Não sei. Depois eu vou passar para a Flávia, porque eu não sei na psicanálise como é que vocês definem caráter. Mas quando tu estava falando, eu fiquei lembrando que em inglês, personagem, quando a gente trabalha com literatura, a palavra é character. E isso começou lá na era vitoriana, porque crítica literária como uma ciência existe só a partir do século XX. Mas no século XIX, eles já faziam uma coisa que eles chamavam de character analysis. Eles analisavam o caráter das personagens. E o que estava por detrás, é uma época em que o conceito de arte era, toda boa arte tem que ser didática. Se uma pessoa pega um livro e lê o livro, quando ela termina e fecha o livro, ela tem que ter se tornado uma pessoa melhor moralmente. Então, para aquela sociedade, e eu acho que a sociedade vitoriana é muito parecida com a sociedade lá em que vivia o Freud, né? Muito dura, muito rígida. Então, caráter, nesse contexto, é uma coisa social. Existe um grupo, a gente vive num grupo e tem que se comportar direitinho. O que tu faz, o que tu quer fazer, tem que se amoldar ao bom funcionamento do grupo. Não que eles racionalmente falassem isso, mas era o que eles achavam. Né? Agora eu vou passar para a Flávia por causa do caráter na psicanálise. Né? É que tu falaste numa expressão inwardness. É que o Ricardo, ele tem uma apresentação e ele teatraliza muito o papel dele, né? O Ricardo III, ele tem uma chaga viva, uma ferida que sangra permanentemente, que ele descreve aqui em algum momento, quando ele se refere à rejeição que ele sofreu já no útero da mãe. Ora, uma pessoa que se sente rejeitada desde o útero, foi muito ferida, está muito exposta, e tem aquele núcleo mais delicado do self, do eu dela, sangrando. Como é que ela pode viver com essa ferida permanentemente sangrando? Então, ela organiza um teatro ou um sonho, que é a maneira como ela vai se apresentar para fora, que se chama, em inglês, outwardness. Eu entendi que outwardness seria o caráter, que é a maneira com que a pessoa se defende daquela chaga, daquela ferida, e se apresenta de uma maneira mais tolerável para ela. O Ricardo era um bebê frágil, mas ele se apresenta como um homem forte e mau, e que é temível. Na verdade, ele é muito frágil e delicado, mas ele não pode se apresentar assim. Por isso, o caráter vem em socorro dele, e é isso que o Shakespeare descreve super bem. Para completar, para não dar uma ideia, eu acho assim, ó, a gente pode pensar, respondendo para a Júlia, que na verdade sim, né, todo mundo tem toda essa complexidade e precisa se apresentar para a vida, mas quanto melhor, vamos dizer, quanto melhor, se dá para falar assim, a vivência, mais perto o caráter está do que a gente é de verdade. E quanto mais sofrida a vivência, mais longe o caráter está do que a gente é de verdade. Aí tem um conceito psicanalítico que fala em falso self,
né? Que vamos dizer que é o extremo disso, de que na verdade a gente dentro é uma coisa e fora, por exemplo, pessoas que têm que ser muito, muito, muito boazinhas, né? Demais, e que isso não necessariamente é o que elas sentem, né? Mas esse caráter pode estar muito mais perto do que a gente realmente sente, né? Se as vivências forem favoráveis. Eu acho que é melhor falar em favorável do que em melhor ou pior, né? Denise, né? Denise, depois do que a Denise falou, eu fiquei lembrando da primeira fala dessa peça. Começa com um monólogo do Ricardo III. E o Shakespeare tem muito jogo de palavra, puns, P-U-N em inglês. E ele diz que agora que acabou o inverno do descontentamento, o sol brilha na casa do... Ele chama Son of York. Son pode ser o sol e pode ser o filho, né? Mas é mais ou menos assim. Agora, quando os tempos estão difíceis, todo mundo tem que sair correndo para fazer alguma coisa. Quando tem briga, a gente vê que ele é bom numa batalha, ele morreu muito corajosamente no final. Quando tem guerra, aí não faz mal eu ter meus defeitos, eu estou lá trabalhando como todo mundo. Mas e agora que é verão? Agora que o meu irmão está lá no quarto com a esposa dele, aproveitando, o que eu faço? Com o que eu me divirto? Eu fico olhando para a minha sombra, eu lato para ela, porque se eu chego perto de um cachorro, o cachorro vai latir para mim. Então, ele diz assim, já que eu não dou para... Ele não dá para tempo de paz, já que eu não dou para o amor, então, eu não lembro que verbo que ele usa, mas eu tô convicto de que eu vou ser, então, um vilão. Já que eu não dou para ser mocinho, mas vou ser um belo vilão. E aí, então, é meio... para doer menos, né, que ele faz essas coisas todas. Enquanto ele está distraído, ele me lembra aquele deus nórdico da discórdia, o Loki. Já que eu não consigo harmonizar, eu vou disseminar a discórdia. Né, ele já começa com a brincadeirinha do G, ele já faz os dois irmãos brigarem. Né, então, acho que é um pouco para doer menos. Nós sabemos que Freud foi um grande leitor, né, de vários escritores consagrados. Ele teria lido Shakespeare? Muito. Na literatura, a tragédia grega e o Shakespeare, ele se, vamos dizer, mergulhou neles, né? Como não podia deixar de ser, né? Além da observação direta, é evidente, né, das pessoas, dos... Eu acho que até hoje, em várias peças do Shakespeare, um dos melhores críticos é o Freud. Tem algumas frasezinhas que ele coloca naquelas cartas para os amigos por exemplo, o complexo de Édipo, né? Tinha morrido o pai do Freud, ele estava de luto, estava escrevendo para o amigo dele, Fliss. E ele começou a dizer, olha, eu estou me sentindo meio como Hamlet. E aí ele psicanaliza o Hamlet de um jeito. E eu tenho a impressão de que ele só não chamou esse complexo de Hamlet, porque era aquela época na Europa. Um país está brigando com o outro, o Hamlet é da Inglaterra, quem sabe a gente volta para o Édipo, que é lá na Grécia Antiga. O Édipo, de fato, matou o pai e, de fato, casou com a mãe. O único problema é que ele não era edipiano, né? O Hamlet é edipiano, o Édipo não é. Não. Ele é de antes dessas sutilezas todas, eu acho. Só se eu entendi direito o que vocês falaram, que tu falou, Flávia, do caráter se afastar e se aproximar de ti, né? Então, do que, assim, referente ao que tu pensa e ao que tu se mostra, né? Então, será que essa questão de caráter seria mais como se a gente se disfarçasse, mas como se ele visse que a escolha do nosso disfarce, da nossa fantasia, tivesse a ver com o que a gente sente, mas que, mesmo assim, a gente tivesse fantasiada? Não sei se é isso. Queria ver, sério. Mesmo que o caráter do rapaz o Ricardo III, disfarçasse a real natureza dele, o caráter dele tem uma relação com a experiência que ele sofreu passivamente no ventre e na infância com a mãe, né? Só que, assim como ele diz que a mãe o maltratou e foi cruel com ele, agora ele é cruel com os outros.
Então, quando ele deixou de ser passivo e se tornou ativo, esse é o caráter dele. Mas o caráter tem alguma relação, e sempre tem que ter uma relação, a gente só tem que desvendar, né? Tem uma relação com a experiência que ele sofreu. Como todo sintoma em geral, né? Gostaria de perguntar o seguinte, poderia se considerar o Ricardo III um sujeito desprovido de superego? Porque até agora se falou em todas as categorias da psicanálise, do subjetivo, da questão, enfim, do parricídio, todas essas questões que estão colocadas, mas eu pergunto para as conferencistas como elas introduziriam essa categoria que é da psicologia, não sei se da psicanálise, mas mais da psicologia, no sentido lato. Nesse sentido, onde é que está o superego do Ricardo III? Talvez, para te perguntar, para te responder aonde está, tem aquela cena antes dele morrer, onde ele está perseguido por todos os mortos, né? Antes de morrer, ele ali retorna, né? Porque eu estava pensando, enquanto a Julinha estava falando, que a gente, em geral, quando fala em caráter, e isso tem a ver com o que tu está falando, a gente fala em bom ou mau caráter, né? E, na verdade, o nosso conceito em psicanálise de caráter não é bom ou mau caráter. O mau caráter é o que não tem, vamos dizer, não é que não tenha, né? Vamos dizer, o superego não age, não exerce a função que se esperava, né? Perverso, né? Porque ele é um perverso, né? O Ricardo III, ele é um perverso. E aí, no conceito de perversão, está isso aí que tu está falando, né? Mas eu pensei isso porque... em geral se fala em, esse é um mau caráter. Não, é que não é no sentido esse que a gente está falando, mas ele realmente é um perverso, né? Flávia, assim, me ocorreu também assim, ó, que o superego a gente não pode esquecer que ele tem uma função protetora, né? Então, assim, vamos dizer, ele não tinha isso, a maldade corria frouxo. Então, assim, é uma pena que ele não tinha, talvez a gente pudesse pensar assim, né? Superego perverso, não existia um superego protetor, né? Não sei se eu não entendo disso, mas eu estava lembrando hoje eu assisti na televisão, estavam falando naquele rapaz que matou 70 e tantas pessoas com relação como é o nome daquilo? Pois é, e os médicos chegaram à conclusão de que ele não tem nenhum distúrbio mental. Porque eu imagino que quando o superego não funciona, eu me lembro dessas coisas, psicopata, coisas assim. A Lady Macbeth e o Macbeth fazem tudo o que eles fazem, mas depois fica aquele remorso correndo atrás deles, quer dizer que eles têm superego. Serviu para atrapalhar, mas eles têm. Eu me lembro muito do Raskolnikov no Crime e Castigo. Ele caiu na armadilha de achar, e a Lady Macbeth também, que como racionalmente ele acreditava que podia fazer, que todas as outras camadas dele não existiam, não iam atrapalhar. O Ricardo III não parece estar preocupado com isso, ele está muito bem resolvido quanto a... Né? Ele pode até ter medo não tem medo de nada, né? Não tem medo nem de ser pego. Talvez até ele ficasse bem contente se acabassem com o sofrimento dele. Nessa cena que eu estava falando, quando ele começa, ele tem aqueles pesadelos, ele começa a delirar, né, com medo de todos, nem parece que é ele, né? Parece que aquilo não combina com o personagem que se desenvolveu em toda a peça. Dá a impressão que o Shakespeare, lá pelas tantas, resolveu colocar alguma consciência nele, né? Porque não combina com ele, né? Mais alguém? Germano. Só para complementar essa discussão, dizer que o que o Ricardo III faz durante toda a peça, o Shakespeare monta muito bem isso, é um amontoado de culpa que termina com a própria morte. O grande efeito do castigo é ele ter se exposto, porque todos o abandonam.
Até os aliados de última hora, se alguém se lembra da peça, o abandonam e ele fica totalmente entregue às acusações e se expõe à morte. Esse é o maior efeito do superego. Alguém mais? Podemos encerrar? Bom, nós estamos na hora, da minha parte, eu estou plenamente satisfeita. Eu acho pena o adiantado da hora, que nós vamos ter que encerrar, porque realmente assim está muito boa essa discussão. Eu gostaria assim, imensamente de agradecer, né, a participação de vocês. Eu acho que isso aqui a gente falou bastante em maldade e a aceitação do convite de vocês. Foi um verdadeiro gesto de bondade de aceitar estar aqui para a gente discutir. Isso aqui é muito bom, né? Então é muito gratificante. Então eu queria muito agradecer a professora Sandra, a Flávia, a Denise. Gostaria muito de agradecer a toda a equipe da Saraiva, né? Os funcionários aqui que nos ajudam, a parte toda que organiza, nos cederem esse espaço muito bom. Gostaria também de agradecer à SPPA, as funcionárias que também nos auxiliam bastante. Esse evento, então, é realizado, né, aqui pela Saraiva e pela SPPA. Só lembrando, existe aqui um material de divulgação, né, da SPPA, alguns eventos, simpósio da infância e adolescência, tem um jornal da SPPA, para quem quiser assim, mais informações, né, de como funciona. Então, eu gostaria, ainda antes de encerrar, também de convidá-los para o próximo Café Literário da Psicanalítica, que é no dia 8 de maio, no mesmo horário, às 19h30, aqui na Saraiva. Oi? O tema vai ser sobre o Milor Fernandes, né? O encontro é Milor Definitivo. Os convidados vão ser a psicanalista Nina Furtado e o cineasta Jorge Furtado. Então, estão todos convidados, dia 8 de maio. Bom, mais uma vez, assim, muito obrigada, não só a Flávia, eu sei que tem toda a equipe do grupo de estudo conjunto, a todos vocês, a todos que estiveram aqui presentes, os que participaram. Foi um grande prazer, então, muito obrigada. Boa noite.